Capítulo 1. As excessivas exigências do Tratado de Versalhes. As severas imposições territoriais e econômicas do Tratado de Versalhes não só mantiveram viva a esperança de revanche dos países derrotados, como também prepararam o terreno para a crescente popularidade de seus críticos mais ferrenhos. A Conferência de Paz que assinalou o fim da Primeira Guerra Mundial aconteceu no Palácio de Versalhes. Em um de seus livros, o historiador britânico Eric Hobsbawm narra um episódio revelador. Ao iniciar uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial, ele é questionado por um aluno. Já que vamos falar de uma segunda, devemos supor que houve uma Primeira Guerra Mundial? De fato, se comparada à curiosidade que envolve a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra parece ter sido totalmente esquecida hoje. Na verdade, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais estão entrelaçadas de tal forma que não seria exagero considerá-las como um único conflito, composto por duas fases entremeadas por um período de relativa paz, uma espécie de trégua. Considerando-se que esse conflito teve início em 1914 e terminou em 1945, certamente algum historiador já pensou em chamá-lo de Segunda Guerra dos 30 anos. Mas essa definição não funcionaria, pois se a lembrança da Primeira Guerra Mundial já se esmaeceu na memória coletiva, o que dizer da terrível guerra que abalou o continente europeu entre 1618 e 1648? Além disso, é preciso lembrar que a carnificina que marcou a Primeira Guerra Mundial teve o mais desalentador dos resultados. Nenhuma das questões que se tentou resolver por meio da guerra foi solucionada. Ao contrário, a guerra resultou em novos problemas não menos graves. As potências centrais, a coligação formada pelo Império Alemão e pelo Império Austro-Húngaro, aos quais se uniram o Império Otomano e a Bulgária, como se sabe, foram forçados a render-se. O Império Austro-Húngaro e o Otomano acabaram extintos. A Alemanha deixou de ser um império e converteu-se numa república. Apesar desses acontecimentos, quando o armístico foi assinado, as tropas alemãs mantiveram-se ativas em território estrangeiro, na Bélgica, na França e no imenso território do antigo Império Czarista. Os combatentes alemães não se sentiam derrotados e nenhuma tropa estrangeira havia pisado o solo alemão. A Alemanha somente aceitou a rendição no final de 1918, quando se tornou impossível negar que a guerra estava perdida. Por acreditar que os 14 pontos propostos pelo presidente americano Woodrow Wilson para pôr fim à guerra serviriam de base para os acordos diplomáticos. Esses pontos propunham uma paz negociada sem imposições unilaterais. Mas na prática tudo foi muito diferente. Em 1919, os representantes dos países integrantes da Entente, como ficou conhecida a Aliança das Nações Vencedoras, reuniram-se numa conferência para negociar a paz. Primeiro negociaram entre si e em seguida convocaram os representantes das potências derrotadas. A reunião aconteceu nas proximidades de Paris. Durante esse encontro foram definidos os rígidos tratados de paz que seriam impostos aos países vencidos. O mais célebre deles, sem dúvida, foi o Tratado de Versalhes, imposto aos alemães. Estes nunca consideraram Versalhes como um acordo, mas sim como uma dura e simples imposição unilateral, uma diktat, D-I-K-T-A-T. Nos meses seguintes foram assinados acordos de paz com a Áustria, Tratado de Saint-Germain, com a Hungria, Trianon, com a Bulgária, Neuilly, N-E-U-I-L-L-Y, e com a Turquia, Sevres, S-E-V-R-E-S, ainda mais draconianos do que o Tratado de Versalhes. Numa demonstração de excepcional clarividência, um dos assessores britânicos presentes na Conferência de Paz, John Maynard Keynes, K-E-Y-N-E-S, renunciou a seu posto ao tomar conhecimento das cláusulas do Tratado de Versalhes. Para Keynes, tais condições, não fariam mais do que alimentar uma nova guerra, que estouraria dentro de 20 anos. E assim foi. Em 1939, teve início o conflito encabeçado pela Alemanha, de um lado, e pela Grã-Bretanha e França, de outro. Como em 1914, o embate girou em torno das potências satisfeitas, encarnadas por essas duas últimas potências, donas dos maiores impérios no mundo, e a Alemanha, a representante das potências insatisfeitas, dispostas a também amealhar um império para si. Em 1918, a Alemanha foi derrotada, mas não de forma esmagadora. Não surpreende que em apenas 2 décadas ela tenha conseguido reconstruir seu poder econômico, demográfico, técnico-científico e militar, e rebatizada como Terceiro Reich, tenha voltado a ser uma ameaça para as potências satisfeitas.
As potências centrais não foram as únicas derrotadas na Primeira Guerra Mundial. A ela se juntava a Rússia, que no início de 1918 não teve outra escolha senão submeter-se às potências centrais. Todavia, não foi o Império Czarista que se rendeu à Alemanha, já que, em consequência das revoluções que o país sofreu em 1917, em fevereiro e outubro, quem agora estava à frente dos destinos da Rússia eram os bolcheviques. A despeito do significado literal dessa palavra, que quer dizer maioria em russo, os adeptos desse movimento até 1917 formavam um pequeno partido marxista russo, que estava longe de ser o principal partido de oposição ao Império Czarista. O que abriu o caminho para o líder bolchevique Lenin subir ao poder foi a profunda crise socioeconômica em que a Rússia mergulhara logo após o início da Primeira Guerra Mundial. Não se deve desconsiderar também a audácia pessoal de Lenin e o apoio dos alemães aos revolucionários, que desde o início da guerra empunhavam a bandeira de retirar a Rússia do conflito caso tomassem o poder. Logo que passaram a governar o país, os comunistas impuseram uma cruel ditadura disposta a massacrar qualquer tipo de oposição e a fincar suas raízes no poder por meio de uma longa e sangrenta guerra civil. O rolo compressor da ditadura comunista não perdoou ninguém, desde nacionalistas dos rincões mais remotos da Rússia até anarquistas que eram rotulados pelos bolcheviques como simpatizantes do czarismo e adeptos da democracia burguesa. O novo regime russo despertou reações variadas. Alguns o consideravam como o início de uma nova era decididamente feliz para a humanidade, que assinalaria o fim da exploração das classes trabalhadoras, do imperialismo, do militarismo, da alienação religiosa. Em suma, a Rússia bolchevique era o paraíso do proletariado. Outros tinham uma postura mais realista em relação ao regime bolchevique, uma ditadura sufocante que recorria constantemente ao terror das massas para continuar no poder. O fato é que a Revolução Bolchevique inspirou partidos em vários lugares da Europa e do mundo a replicar a experiência comunista em seus respectivos países. Dessas tentativas, uma ou outra obteve êxito fugaz. Contudo, a presença da ameaça bolchevique era tal no imaginário coletivo que ela se converteu num tema-chave das discussões políticas de muitas nações. A questão é que, observando a conjuntura mundial em 1919, muitos líderes de prestígio julgaram que nem a Alemanha nem a Rússia, durante longos anos, conseguiria ter alguma influência na política mundial. Essas duas nações passaram a ser consideradas estados periféricos. A Alemanha teria de preocupar-se durante muito tempo em pagar aos países vencedores as exorbitantes reparações econômicas impostas pelo Tratado de Versalhes, o que manteria a nação defasada economicamente por décadas. Já a Rússia parecia condenada a sucumbir sob um governo dominado por extremistas. Nenhum dos dois países foi admitido como membro da Liga das Nações, uma organização mundial criada justamente para impedir a eclosão de um novo conflito de envergadura similar à da guerra encerrada havia pouco. O novo mapa da Europa foi desenhado, portanto, de acordo com os caprichos dos vencedores. Desaparecidos os impérios russo, alemão, austro-húngaro e turco, novos estados surgiram em toda a Europa Oriental e Central. Outros países tiveram seu território reduzido ou ampliado. Praticamente todas as fronteiras foram modificadas. Eram os chamados estados sucessores, e todos tinham alguns traços decisivos em comum. Não eram etnicamente homogêneos ou estavam conformados com seus novos limites. Era a semente de uma infinidade de problemas fronteiriços e de minorias nacionais que se agravariam nas décadas seguintes. Aos problemas de cunho nacionalista, juntaram-se as questões originadas pela modernização socioeconômica, a luta dos camponeses por reformas agrárias, a ascensão de movimentos trabalhistas revolucionários, a crescente conscientização das classes médias. Problemas demais para estados onde a democracia ainda não tinha criado raízes. E não se pode ignorar um fenômeno que surpreendeu a todos. Considerando-se que em 1918 os vencedores eram as potências democráticas, Estados Unidos, Reino Unido e França, era de se esperar que esse modelo de governo fosse imposto aos outros países. Lê do engano, as duas décadas que se estenderam de 1919 a 1939 foram as que registraram maior crise do liberalismo. Da Estônia à Grécia, da Turquia à Espanha, todos os países da Europa Central, Oriental e Mediterrânea acabaram sob governos ditatoriais. A ditadura do proletariado, estabelecida no Estado que logo se autodenominaria União Soviética, compactuaria com as ditaduras fascistas da Itália e da Alemanha, e outras tantas ditaduras do tipo linha dura, fossem elas nacionalistas ou conservadoras. Apenas a Escandinávia e alguns países ibéricos escaparam à regra, ainda que tenham surgido movimentos de bandeira comunista ou fascista de certa relevância. Mas os problemas originados dos estados sucessores não tinham por si só, força suficiente para abalar a ordem internacional imposta pelas potências vencedoras em 1919. Só poderiam provocar conflitos localizados e nada mais. Enquanto a França se mantivesse como a grande potência militar do interior do continente europeu, com pleno apoio do Reino Unido, os países vencedores da Primeira Guerra continuariam controlando a Europa facilmente. Entretanto,
A instabilidade na Europa Oriental e Central seria um fator decisivo para tornar o continente mais do que vulnerável caso a França perdesse sua força, uma ideia que se tornava cada vez menos absurda diante da rápida recuperação econômica da Rússia e da Alemanha. Outro problema que se refletia na falta de unidade na Europa era a insatisfação de países que apoiaram as grandes potências vencedoras. A Itália e o Japão fizeram parte da Entente na Primeira Guerra Mundial, mas nunca estiveram de acordo com as disposições geopolíticas do fim da guerra. Os dois países saíram do conflito com a firme crença de que receberam uma gratificação muito abaixo de sua contribuição para o esforço de guerra. Sem remorsos, o Reino Unido e a França repartiram entre si os domínios do Império Turco, no Oriente Próximo, e do Império Alemão, na África. No caso da Itália, o fascismo foi uma reação direta ao frenesi comunista que se alastrava pelo país. Porém, é correto afirmar que o ressentimento nacional pela vitória mutilada contribuiu em muito para a adesão do país a um regime extremista. Já o Japão defendeu durante as discussões dos tratados de paz que fosse incluída uma cláusula sobre igualdade racial. A despeito de ser uma grande potência e de ter apoiado os países vencedores, o Japão teve seu pedido ignorado. Os nipônicos logo entenderam o recado. Apesar de sua fachada humanista e liberal, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França torciam o nariz quando o assunto era equiparar brancos e amarelos. Cada um com suas razões, a Itália e o Japão começaram a percorrer o caminho que desembocaria numa futura aliança com a Alemanha, o mesmo país que ajudaram a derrotar em 1918. Por fim, não se deve ignorar o fato de que os Estados Unidos, ao fim da Primeira Guerra Mundial, decidiram retomar seu princípio isolacionista e sequer aderir à Liga das Nações. No início da década de 1930, surgiam os primeiros sintomas de que essa conjuntura não resistiria por muito tempo. Os países derrotados na Primeira Guerra Mundial desejavam acabar com a ordem internacional imposta em 1919. Em algumas dessas nações, em especial a Alemanha, a população acalentava ideias de revanche pelas humilhações sofridas na guerra. Já os estados sucessores nada mais eram do que fontes de problemas. A Rússia soviética, sob a férrea ditadura de Stalin, iniciaram um processo de modernização econômica e que demandava espantosos custos humanos, mas que a coroaria com um prestígio industrial e militar nunca antes desfrutado pelos czares. Potências emergentes como a Itália e o Japão estavam ressentidas demais com os vencedores. No Reino Unido e na França, o êxtase da vitória foi seguida de uma imensa apatia. Logo se tornou evidente que a guerra trouxera prejuízos e problemas socioeconômicos. Embora o Reino Unido tivesse preservado e estendido seu raio de influência mundial, não houve como calar os movimentos de independência irlandesa que logo após o fim da guerra tratariam de declarar a Irlanda independente do Reino Unido. Na França, o custo humano com a guerra fora tão alto que o senso comum dizia que uma nova vitória como a de 1918 levaria o país à extinção. Os ânimos para a defesa nacional por meio das armas arrefeceram-se. O fato é que a ordem internacional imposta em 1919, conhecida como a Ordem de Versalhes, havia muito perder a sua força. Os movimentos fascistas na Europa. Além de concretizar-se como governo na Itália e na Alemanha, o fascismo teve outras manifestações na Europa. Na França, por exemplo, muitos partidos declararam-se fascistas. O de maior destaque foi o Partido Popular Francês, PPF, liderado por Jacques Doriot, ex-líder do Partido Comunista Francês e membro do Comitê Central da Internacional Comunista. Na Grã-Bretanha, o fascismo manifestou-se por meio da União Britânica de Fascistas, BUF, de Oswald Mosley. A Holanda teve o Movimento Nacional Socialista, NSB, de Anton Mussert, MUSSERT. Na Bélgica, o movimento dividiu-se regionalmente na Valônia, porção belga onde predomina a língua francesa. O partido liderado por Léon Degrelle teve êxito notável. Já na região de Flandres, de fala neerlandesa, o fascismo teve forte papel no movimento de independência. Em todos esses casos, a influência fascista foi significativa. O fascismo foi irrelevante somente na Espanha e em Portugal. Ele também não teve grande influência na Escandinávia. A União Nacional Norueguesa de Quisling foi a única evidência de um traço fascista nos países do extremo norte. Na Europa Oriental, as ditaduras estabelecidas na Letônia e na Estônia, por exemplo, contrapuseram-se aos movimentos fascistas locais. Na Croácia, os partidos radicais separatistas originaram um movimento fascista específico, o Ustashi, U-S-T-A-C-H-I, liderado por Ante Pavelic. Na Romênia e na Hungria, países onde os partidos de esquerda foram proibidos, os movimentos fascistas assumiram a seu modo o papel da esquerda. A Guarda de Ferro romena, sob a liderança de Corneliu Codreanu, e o movimento da Cruz de Flechas, na Hungria, liderado por Ferenc Szalasi, não sei como é que se pronuncia isso, S-Z-A-L-A-S-I, obtiveram grande apoio popular. A ditadura instaurada na Romênia, ou o sistema de democracia restrita da Hungria, não tiveram outro objetivo senão evitar a ascensão do comunismo e do fascismo. Na Espanha, o líder fascista Antônio Primo de Rivera foi executado a mando do poder vigente. A Europa depois dos Tratados de Paz, de 1920 a 1921.
Aliados ocidentais: Reino Unido, Bélgica, França, Itália, Grécia, Romênia. Novos estados criados entre 1919 e 1920. Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, União Soviética, Polônia, Tchecoslováquia, Áustria, Hungria e Iugoslávia. Estados neutros: Islândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Países Baixos, Portugal, Espanha e Suíça. Países derrotados que sofreram perdas territoriais: Bulgária e Turquia. País ocupado que recuperou sua neutralidade: Albânia. Estados com dívidas em relação às suas minorias, de acordo com os tratados de paz. Deixa eu ver quais são. Polônia, Tchecoslováquia, Áustria, Hungria e Iugoslávia. Estados que declararam respeitar suas minorias: Estônia, Letônia, Lituânia. E aí tem outras aqui, outras aqui na legenda, eu não consigo identificar, tá? Mas o mapa é esse daqui. Vamos para o capítulo 2. Aliás, tem duas imagens que eu preciso mostrar para vocês. O Marechal Paul von Hindenburg, último presidente da República de Weimar, em visita ao memorial aos soldados mortos na Primeira Guerra Mundial. A águia alemã junta a suástica, tal como apareceria nos uniformes da SS, as forças paramilitares nazistas. O contexto político na França da década de 1930 envolvia um forte movimento de oposição que culminou no surgimento da Frente Popular. Capítulo 2. A crise econômica mundial e as suas consequências. Após o crash da Bolsa em 1929, uma crise econômica de grandes proporções alastrou-se pelo mundo, coincidindo com o auge dos movimentos fascistas e comunistas. Em todos os países, independentemente do sistema político, a crise abriu espaço para o crescimento no nacionalismo econômico. E aí tem uma foto aqui, olha só. Preenche toda a página da época do crash. Isso? Apesar de serem donas de vastos impérios, a Grã-Bretanha e a França terminaram a Primeira Guerra Mundial como devedoras dos Estados Unidos, que emergiram do conflito como o novo líder econômico mundial. Porém, pouco tempo depois, uma grande comoção tomaria conta do país, a crise econômica de 1929. Neste livro, não serão analisados a origem nem o desenvolvimento da depressão. Aqui, vamos nos ater ao fato de que a crise evoluiu muito rapidamente, de financeira para o âmbito geral e de americana para o nível mundial. Cada país tentou combater a crise com um recurso clássico, a política protecionista, que consiste em colocar barreiras no mercado nacional, impedindo a entrada de produtos estrangeiros. O protecionismo era proporcionalmente viável ao tamanho do mercado interno e implicava que o país estivesse apto a suprir todo tipo de necessidade interna, agrícola, mineral ou industrial. As nações de grande extensão territorial, Estados Unidos e União Soviética, e as donas de grandes impérios, Grã-Bretanha e França, tinham condições de aspirar a uma independência econômica. O Reino Unido, por exemplo, que durante séculos fora o paladino do livre comércio, acabou criando a chamada preferência imperial. De acordo com ela, os países de seu império deveriam privilegiar os produtos ingleses em seus mercados, e da mesma maneira os produtos dos países dominados pela Grã-Bretanha e das colônias inglesas teriam preferência dentro do mercado britânico. Portanto, ao mercado britânico, somava-se um vasto mercado cativo, cujo acesso era praticamente impossível a outras nações.
Já a situação da Alemanha, derrotada na guerra, e de vencedores insatisfeitos, como a Itália e o Japão, era bem diferente. Esses países não dispunham de mercado sob seus domínios. Dessa maneira, a insatisfação com a ordem internacional vigente aumentou nessas nações. A crise de 29 teve também consequências profundas no mundo dos pensamentos políticos. Até 1914, a Europa, ou melhor, o mundo ocidental, havia vivido um período de grande crença no desenvolvimento econômico, na ciência, mostrando confiança no futuro. O verdadeiro espetáculo de crescimento industrial, o maior acesso à educação, os avanços tecnológicos, a expansão imperial das nações europeias, tudo indicava que o progresso seria permanente e traria cada vez mais benefícios. Porém, a Primeira Guerra Mundial foi o suficiente para abalar a crença nos progressos. Homens mataram-se com espantosa animosidade, abrindo mão de todos os recursos que a ciência e o progresso haviam trazido. As bases ideológicas do capitalismo liberal foram duramente questionadas, e assim abriu-se espaço para que dois novos modelos ideológicos entrassem em cena: o comunismo, representado pela União Soviética, e o fascismo, representado pela Itália de Benito Mussolini. Contudo, nenhuma dessas ideologias parecia capaz de competir com o capitalismo liberal, cujo modelo não podia ser mais bem representado por outro país que não os Estados Unidos, no que se refere a gerar e distribuir riqueza. E essa grande confiança nas vantagens do capitalismo foi o principal alvo da crise de 29, quando o modelo capitalista americano mergulhou numa crise de inesperadas proporções. Enquanto o mundo ocidental reerguia-se da destruição, a União Soviética de Joseph Stalin conduzia seus ambiciosos planos quinquenais. O volume da produção industrial soviética multiplicava-se enquanto o da americana despencava. Tal sucesso impedia que muitos reparassem na miserável situação em que viviam os trabalhadores russos, pois supunham que essa situação da Rússia comunista seria apenas provisória. Quanto ao fascismo, o regime de Mussolini havia investido numa política econômica autárquica, focada no mercado interno, e o país pôde lidar melhor com as consequências internacionais da crise. Por fim, acreditava-se que as únicas alternativas viáveis para os Estados Unidos saírem do grande atoleiro que se tornou a crise mundial seriam as sugeridas pelo economista britânico John Keynes. Eram, porém, soluções muito heterodoxas. Atribuíam ao Estado um papel principal e decisivo na recuperação econômica, jogavam por terra os principais dogmas da doutrina econômica capitalista e nunca seriam aplicadas sem dura oposição. Quando o presidente americano Franklin Roosevelt tentou colocá-las em prática por meio do New Deal, novo acordo, enfrentou uma oposição ferrenha que o impediu de aplicar grande parte de suas propostas. Já a Alemanha, sob o governo ditatorial de Adolf Hitler, conseguiu recuperar sua economia muito mais rapidamente. A partir daí, muitos concluíram que para sair da crise a receita ideal não era um pacote econômico aliado à democracia, mas um governo autoritário. E aí tem dois mapas que eu gostaria de ler para vocês, pessoal. Primeiro mapa, Acordos Políticos, de 1934 a 1936. Pacto de Não Agressão entre a Alemanha e a Polônia, de 1934. Aí vem Alemanha e Polônia, né? Protocolos de Roma, março de 1934. Aí vem Itália, Áustria e Hungria. Pactos franco-soviético e tcheco-soviético, em maio de 1935. Aí a França, Tchecoslováquia e União Soviética. Declaração de Neutralidade, Bélgica. Eixo, em novembro de 1936. Vamos ver. O eixo. Alemanha, Suíça, Prússia Oriental, não é isso? É isso mesmo. Alemanha e Suíça não. Alemanha e Itália, perdão, pessoal. Alemanha, Itália e Prússia Oriental. Tô confundindo aqui. Aí, vamos para o outro mapa. Acordos políticos de 1938 a 1939. Garantias da Inglaterra e da França para Polônia, Grécia, Romênia e Turquia, 1939. Aí vem Reino Unido, França, Polônia, Romênia, Grécia e Turquia. Declaração de Neutralidade de Copenhague, julho de 1938. Aí vem Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Estônia, Letônia, Lituânia, Países Baixos e Bélgica. Eixo, maio de 1939. Aí vem Prússia Oriental, Alemanha, Áustria, Itália e Albânia. Tá? Aí é isso. E aí vem os outros países aqui. Não tem nenhuma referência. Primeiro mapa que eu li. Esse aí, ó. Primeiro mapa. Segundo mapa. Já vamos para o capítulo 3 do livro. Acho que o livro deve ter o quê? Tem 11 capítulos esse? Acho que são 11 capítulos. Capítulo 3. Hitler é eleito chanceler.
ver se tá faltando alguma coisa no capítulo anterior para eu ler. Não, é só isso mesmo. Hitler eleito chanceler. A gestão precária da crise pelos políticos democráticos abriu as portas para que as ideias nazistas fossem aceitas por parte da população alemã. Dessa maneira, a ascensão política de Hitler aconteceu por uma vitória eleitoral legítima. Aí tem uma fotografia aqui mostrando a juventude alemã. A juventude alemã teve seu espaço no partido nazista, que criou uma organização especial para crianças e adolescentes, a Juventude Hitlerista. Olha só. Na outra foto, né, que é a abertura do capítulo 2, da crise de 29, eu esqueci de ler a legenda para vocês, está escrito o seguinte: a crise de 29 pegou de surpresa economistas, políticos e a população em geral. Essa foto aí, né? Continuando. Capítulo 3. Em 30 de janeiro de 1933, o carismático líder do Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, NSDAP, presta atenção nesse nome, Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, que lembra, hein? Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha. Nascido em 1919, era mais um entre os vários partidos ultranacionalistas alemães originados após a derrota na Primeira Guerra Mundial. Em novembro de 1923, Hitler decidiu que seu partido, popularmente conhecido como Partido Nazi de Nacional... Aí tem um nome aqui fodido que eu não sei pronunciar. NATIONALSOZLALISTICHE Nacional Socialista estava pronto para levar a cabo um golpe de Estado contra o governo. Hitler imaginava que poderia repetir o sucesso da Marcha sobre Roma de Mussolini, realizada apenas um ano antes. A tentativa de golpe fracassou e Hitler foi preso. Enquanto esteve detido, ele escreveu o famoso livro em que expôs seu pensamento político intitulado Minha Luta, Mein Kampf, sei lá, MEIN, espaço KAMPF. Ao sair da prisão, Hitler percebeu que a República da Alemanha, que passara a ser conhecida como República de Weimar, estava se estabilizando. Porém, para muitos alemães, a República nascera sob dois pecados originais. Ela era resultado direto da revolução que destituíra o Kaiser do poder e que apunhalara pelas costas o exército alemão, e principalmente ela havia aceitado o humilhante Tratado de Versalhes. Logo que foi instaurada, a República de Weimar teve de enfrentar a oposição da extrema-esquerda, representada pelo movimento espartaquista, o futuro Partido Comunista Alemão, e da extrema-direita, representada pelos Freikorps, Corpos Livres, formado por veteranos de guerra ultranacionalistas. As duas forças bateram-se numa espécie de pequena guerra civil. Além dessa guerra civil, a República de Weimar teve de contornar movimentos separatistas na Baviera e na Renânia, além de lidar com a ameaça de expansionismo da Polônia, recém-estabelecida como Estado. Apesar de ter anexado, após a Primeira Guerra, territórios pertencentes ao antigo Império Alemão, o que fez, inclusive, que a Prússia Oriental ficasse separada da Alemanha, a Polônia não escondia sua insatisfação. E havia o principal problema que abalava a Alemanha republicana, a da vida exorbitante das reparações de guerra impostas em Versalhes pelos países vencedores. Em janeiro de 1923, a Alemanha não conseguiu arcar com sua dívida mensal e a França decidiu ocupar a região do Vale do Ruhr, R-U-H-R, o coração industrial e econômico da Alemanha, para cobrar a dívida em espécie. Como reação, o governo alemão decretou resistência passiva e greve geral. Para sustentar a greve, o governo pagou os salários dos trabalhadores emitindo enormes quantidades de papel moeda. De uma maneira absurda, a inflação foi às alturas. Um dólar chegou a valer 4,2 bilhões de marcos. Ou seja, entre 1919 e 1923, a história da jovem República Alemã enfrentou todos os problemas possíveis. Eu acho que eu vou ter que parar por aqui, pessoal. Eu não vou ter tempo. Mas já estamos na página 30 não. Estamos na página 45 do livro, é isso? 45. 45 do livro, pessoal. Um livro que tem menos de 140 páginas. Até que a gente já deu uma adiantada boa. Lembrando que esse aqui é o primeiro volume da coleção, que tem 30 volumes no total. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima. Falou!